com sua voz sacode a terra. Em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz o órfão um filho seu, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Oh, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Oh, 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 Muito bom dia para você, um excelente domingo desde já, coisa boa a gente estar aqui mais uma vez reunidos e essa é uma reunião em nome de Jesus. Esse é o nosso culto online que a gente está transmitindo nesses dias e você se unindo a nós para participar nesse momento. Nós queremos desde já dizer que é um privilégio estar com você, estarmos juntos, embora a gente esteja distante fisicamente, mas o nosso coração está juntos, nós estamos em oração juntos uns com os outros e é um tempo de comunhão, comunhão entre nós, comunhão com Deus. Então, desde já, que Deus te abençoe, que se encha o seu coração de paz, de alegria, que te dê uma palavra, que dê liberdade na mente e no espírito para louvar a Deus. Vamos orar ao Senhor agora? Entregando todas as coisas, eu te convido aí, a você onde você está, na sua casa, em qualquer lugar, a orar, a colocar sua vida e a colocar esse tempo diante de Deus. Vamos orar.
Senhor nosso Deus, bendito e santificado seja o nome do Senhor. Por todas as coisas que o Senhor faz, que o Senhor fez, o que o Senhor vai fazer, nós desde já te louvamos, te agradecemos por estarmos vivos nesse momento e porque nessa oportunidade podemos te louvar e podemos te glorificar. Eu agradeço ao Senhor por cada pessoa que está participando nesse momento desse culto e oro para que sejam visitados pelo seu Espírito, pela sua palavra, pela sua misericórdia e pela sua bondade, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe muito nesse tempo todo aqui, junto. Seja tempo de louvor, de gratidão e de renovação.
Esse é o nosso momento de refletir na palavra de Deus. Esse é o momento que a gente diz que é um momento profético, um momento de ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, aquilo que Deus quer falar com a gente. E nesse tempo, é um tempo em que nós precisamos voltar nossa atenção e, independente de quem está do lado, de todas as distrações que a gente possa ter aí, eu quero convidar você a manter a sua mente voltada para esse evento, para ouvir bem a palavra de Deus e acompanhar aquilo que Deus quer falar com você. Nesses dias atrás, eu estava assistindo uma minissérie e ela se chama Nada Ortodoxa. E ela conta a história, na verdade a história dessa minissérie, para quem não assistiu, ela é baseada na história de uma jornalista, da Deborah Feldman, e tem partes da história dessa que está envolvida na narrativa toda dessa minissérie. E ela fala da história de uma jovem mulher que foge das garras daquele ultra-tradicionalismo, ultra-ortodoxismo judaico, né? de um segmento específico judaico, e ela vai em busca da sua liberdade e ali vai desenvolver algumas coisas, alguns questionamentos acerca do casamento, como as coisas foram arrumadas, como não foram arrumadas, como ela viveu debaixo daquele sistema todo. Mas, pensando naquele tema ali do Nada Ortodoxa, que é o nome da minissérie, e não necessariamente tendo a ver no mesmo teor, sobre a mesma perspectiva, mas lendo os evangelhos e olhando para Jesus, olhando para a palavra de Deus, olhando para as ações de Jesus, uma das coisas que me veio à mente esses dias é como nas atitudes de Jesus, nas ações, nas palavras de Jesus, a gente vai ver que ele foi quase nada ortodoxo. E como isso incomodou as pessoas. E como as pessoas tiveram dificuldade de lidar com isso naqueles dias e como a gente tem dificuldade de lidar com isso com Deus que não é tão ortodoxo assim, não é? Do nosso ponto de vista. Então, pensando nisso, eu queria refletir com você aqui hoje, refletir especificamente nesse tema de ser de um Deus ou de reconhecer um Deus que é nada ortodoxo. Eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 3, fazer uma leitura de alguns versículos. Evangelho de Marcos, capítulo 3. Abra sua Bíblia aí comigo, acompanhe essa leitura e vamos juntos aqui. Diz assim o Evangelho: noutra ocasião, outra versão diz, outra vez, Jesus entrou na sinagoga. Estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando motivo para acusar Jesus. Por isso observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa da dureza do coração deles, ele disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Vamos orar mais uma vez? Orar para que Deus nos dê entendimento da palavra dele, para que nesse momento a gente receba aquilo que Deus quer falar conosco. Orar para que nem o mensageiro, nem o meio de comunicação, nada disso atrapalhe a mensagem de Deus para a minha vida, para a sua vida, para todas as pessoas que estão acompanhando. Vamos orar mais uma vez. Deus, nosso Pai, mais uma vez nós estamos abrindo a Bíblia, abrindo a palavra do Senhor e pedindo que o Senhor nos abra diante dela nesse instante. O Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos ilumine, nos dê capacitação para entender e discernir a voz do Senhor a partir disso tudo aqui, Deus. Oro para que nesse instante nossos pensamentos estejam voltados para o Senhor. Oro para que o Senhor que conhece nossos corações, o Senhor nos livre de toda distração da mente, da alma agora, em nome de Jesus. E de alguma forma o Senhor plante
como disse o Senhor Jesus, o Senhor plante as sementes do reino dentro do nosso coração, para que a gente possa ser renovados pelo Senhor, tocados pelo Senhor, transformados pelo Senhor. E essa palavra, essa semente produza o fruto que o Senhor deseja em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu comecei falando para vocês da série do Nada Ortodoxo e pensando nessa realidade de um Deus nada ortodoxo. Talvez, num primeiro momento, para algumas pessoas isso possa até incomodar, porque, afinal de contas, a ortodoxia faz parte ou não faz parte da nossa vida? Ela faz parte de nós, faz parte das instituições, faz parte de tudo. Mas essa ortodoxia tem muito a ver com a gente, não tanto com Deus, e a gente, por causa disso, por causa de toda a nossa limitação, a gente tem às vezes essa dificuldade. Nós estamos partindo da leitura aqui do Evangelho de Marcos, que é um evangelho riquíssimo, conquanto ele seja assim, o menor dos 4 evangelhos, ele é riquíssimo, ele traz uma realidade do reino de Deus fortíssima, ele foi uma das principais fontes, inclusive, para se compor os outros evangelhos. E ele é um evangelho bem objetivo, ele tem uma conotação muito forte sobre a realidade do reino de Deus que se manifesta em Jesus. Algumas vezes a gente diz que o versículo-chave do Evangelho de Marcos é Marcos 10:45, onde Jesus diz que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mas é interessante que nesse contexto todo do Evangelho de Marcos tem um outro texto que mostra muito o espírito, a missão, o conteúdo de Jesus, né? O espírito, o coração dessa mensagem de Jesus que está aqui no capítulo 2, no versículo 17, Jesus diz o seguinte: os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Eu não vim chamar justos e sim pecadores. Os sãos não precisam de médicos e sim os doentes. Eu não vim chamar justos e sim pecadores. Aqui traduz muito dessa mensagem de Jesus que veio servir e veio buscar e resgatar o que estava perdido. Nesse texto que a gente leu, a gente vai se deparar com 3 fatores aqui que mostram a realidade do episódio que a gente acabou de ler. Primeiro, são as armações mesquinhas dos líderes religiosos contra Jesus. Segundo, a necessidade de um homem deficiente que estava ali diante de Jesus. E terceiro, a autoridade de Jesus sobre o sábado. Isso está claro no texto que a gente leu. E é a partir dessa realidade que a gente vai refletir sobre esse Deus que Jesus revela, que é um Deus que é quase nada ortodoxo. Eu usei quase porque Jesus, sendo plenamente homem, plenamente Deus, Jesus cumpriu a lei, Jesus não transgrediu a lei. Então, aspectos da ortodoxia que eram partes da vontade de Deus foram preservados ali em Jesus, mas é um Jesus que revela Deus que está acima dessa ortodoxia. É um Jesus que não se encaixa muitas vezes nas imagens que nós temos dele ou que nós falamos dele. O Dr. John Stott, que foi um pregador anglicano, teólogo, expositor bíblico, ele observou no livro dele que chama As Controvérsias de Jesus, em português o nome é esse, ele diz o seguinte, que a imagem popular de Jesus como um homem gentil, fraco, mansinho, simplesmente não encaixa. É uma imagem falsa, diz o Dr. John Stott. Ele diz, para sermos mais exatos, ele era cheio de amor, cheio de compaixão e cheio de ternura. Mas ele também foi desinibido, ousado em expor o erro e denunciar o pecado, especialmente a hipocrisia. Jesus foi um controverso e um polemista. Quando John Stott fala isso, a gente já fica assim meio ouriçado com tudo isso, não é? Ele foi um controverso e um polemista, porque essa é a realidade de Deus, de um Deus que não é nada ortodoxo, de um Deus que vem se relacionar conosco e nós vamos nos relacionar com Deus, 2 perspectivas diferentes, e como essas coisas podem ser às vezes chocantes, para nós, é óbvio, para nós. E eu queria compartilhar com você nessa manhã e nesse dia que você está assistindo isso aqui, sobre algumas características desse Deus nada ortodoxo, que são apresentados por Jesus, coisas simples, coisas óbvias. A primeira delas é que Jesus quebra os protocolos da previsibilidade. Jesus quebra os protocolos da previsibilidade. Parece que fica até meio difícil de falar, mas eu vou repetir isso mais uma vez.
Jesus quebra os protocolos da previsibilidade. A Bíblia diz, e você vai acompanhando o texto bíblico aí comigo, a Bíblia diz que de novo entrou Jesus na sinagoga. Sinagoga, ela era sinônimo de uma congregação local, ela não era o templo. Possivelmente ela tenha sido formada no tempo dos cativeiros e depois da volta do cativeiro babilônico, os lugares de encontros, onde eles iam, onde se reuniam para cânticos, para oração, para explicação da lei, das escrituras. Então havia algo de previsível nos encontros da sinagoga, ali naqueles sábados, onde se colocavam homens, onde se colocava o presidente, os líderes da sinagoga, onde ficava todas as coisas, as leis, ou as tábuas da lei, onde ficavam guardadas ali os rolos, os manuscritos, tudo ali. E naquela previsibilidade toda, tinha os cânticos, tinha a oração, porque era uma concentração principalmente de oração e de leitura das escrituras na sinagoga, e ali estava acontecendo aquilo. Mais um encontro religioso, mais um encontro do povo judeu para adorar a Deus, o povo chamado, escolhido, povo de Deus. E eles se reuniram ali e de novo Jesus entrou naquela sinagoga. Então, era previsível, quase uma previsão litúrgica, a gente chamaria isso nos nossos dias, seja no culto evangélico, seja numa missa, a gente tem aquela previsibilidade, a gente acha ou a gente já sabe o que vai acontecer, via de regra, essa hora tem o cântico, essa hora tem a oração, essa hora tem a leitura, essa hora tem a pregação, e a gente espera que seja uma coisa boa para nós, boa para o outro, ou que a gente goste. Então, a diferença toda é que naquele dia Jesus entrou na sinagoga de novo. Uma coisa é nós entrarmos no lugar da reunião. Aliás, sinagoga, a palavra significa assembleia, reunião, congregação, é o mesmo sentido de comunidade local. Então, a diferença é Jesus entrou. Jesus entrou. E quando Jesus entra em ação, quando Jesus entra na sinagoga, as coisas mudam. Não é? Jesus, de certa forma, ele agita o ambiente. Quando a gente fala agita, não no sentido negativo, mas no sentido de despertar, de provocar, porque é Deus. Deus no meio do ser humano vai sempre provocar alguma coisa, vai sempre agitar, porque nós somos diferentes, nós somos de naturezas diferentes, né? E Jesus entra ali e provoca algo. Naquele momento, Jesus estava ali como Deus se revelando, porque Jesus é Deus. Jesus estava ali revelando Deus, a presença de Deus, o coração de Deus, a compaixão de Deus, a autoridade absoluta de Deus, a justiça de Deus, a soberania de Deus e as surpresas de Deus. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade com Deus por causa disso, lidar com Deus que é surpreendente, um Deus que não é tão previsível assim. Jesus revelou ali naquele momento que Deus quebra esses protocolos da previsibilidade. De repente você está aí agora me assistindo e já está com um pensamento de previsibilidade, de pensar que já sabe o que vai acontecer, o que vai ser falado, o que vai ser só mais uma palavra e daqui a pouco você almoça, ou você sai, ou você conversa com alguém e acabou. E fica só por isso aí. Por isso que essa é a dinâmica misteriosa, mística, espiritual, fantástica, extraordinária da realidade de Deus. Porque nós estamos diante de Deus, nós estamos diante da presença de Deus, nós estamos diante da palavra de Deus. As coisas não são previsíveis assim, nós podemos planejar, mas Deus está acima, inclusive, dos nossos planejamentos. E ali, na história dos evangelhos, a gente vai ver isso, como Deus, como Jesus revela esse Deus que quebra esses protocolos de previsibilidade. Jesus encontra com leprosos, e em vez de deixá-los mais marginalizados, o que ele faz? Jesus cura os leprosos. Jesus dá atenção para uma mulher que não era comum nem de um homem religioso, de um homem na cultura judaica e principalmente de um mestre. Ele não só dá atenção para a conversa, renova a esperança, a alegria para uma mulher que era assim também marginalizada, que era oprimida por todo aquele sistema político, religioso da época, mas Jesus dá atenção e cura a mulher. Ele quebra mais uma previsibilidade, mais um protocolo. A gente vai ver Jesus sentando, um texto um pouquinho antes desse que nós lemos, ele sentando com publicanos, que eram os coletores de impostos. Eles não eram bem vistos porque eles recolhiam impostos para o império,
o governo, né, romano da época. E era aquela taxa, aquela carga tributária abusiva. Não sei se você já ouviu isso em algum lugar. Tem países, e o nosso é um deles, que tem uma carga tributária terrível. Eles viviam debaixo disso e os publicanos eram os coletores de impostos. Jesus senta com publicanos e pecadores para jantar, para bater papo, para comer, para ter uma refeição juntos. E ele quebra ali de novo o protocolo da previsibilidade. Ele quebra isso também ao receber um publicano, um outro publicano, na casa dele à noite e revelar a realidade do reino de Deus. Isso é Jesus. E é assim que Deus age. Deus age mostrando essas ações surpreendentes dele. Ele age quebrando previsibilidade quando ele toca num morto e o morto é ressuscitado. Não era para encostar, não era para ninguém chegar perto, muito menos um homem santo como ele. E ele chega perto do morto, ele toca no morto, ele ressuscita, ele dá ordem e os mortos ressuscitam. Então quebra o protocolo da previsibilidade. É isso. Ele quebra isso, não tem como. Nós vivemos dias que são imprevisíveis, nós vivemos dias que nos dão inseguranças, nós não sabemos o que está acontecendo, a gente não sabe o que vai acontecer. Na verdade, a gente nunca soube. A gente pensava há algum tempo que sabia um pouco. Ou quando a economia está um pouco mais estabilizada, a gente acha que o mundo está bom, a gente acha que a vida está boa. A gente olha para os índices econômicos e a gente vai tentando usar isso como critério de paz para a nossa vida ou não. E aí a gente, quando esse negócio estremece, nós perdemos a nossa segurança. E aí faz com que a gente dê de cara com o imprevisto sempre. Né? E aí o que a gente vê na ação de Jesus? A ação de Jesus é esse. Você pode arrumar os protocolos da previsibilidade, pode ser seu planejamento financeiro, familiar, profissional, todas as coisas, e religiosas, sobretudo religiosas. E Jesus vem e mostra que Deus está acima disso tudo, de todas as nossas previsões. Sobretudo, ao se manifestar em algum lugar, em alguns casos, até na contramão de alguns casos daquilo que se esperava dele. O que se esperava de Jesus? No máximo que como um convidado, como a gente vê registrado lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, como convidado ele pudesse até comentar as Escrituras. Ele comenta lá Isaías 61 e diz que se cumpriu nele, naquele momento. Né? Podia se esperar isso de Jesus, mas não que naquele sábado ele fosse fazer o que ele fez e nós lemos no texto. Então ele revela esse Deus nada ortodoxo que quebra os protocolos da previsibilidade. Segundo lugar, o que Jesus faz? Jesus confronta as armações maliciosas do ser humano. Jesus confronta as armações maliciosas do ser humano. Vamos mais uma vez? Jesus confronta as armações maliciosas do ser humano. Jesus diz assim: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar ou matar? Irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido com o coração endurecido deles, ou com a dureza de coração deles. Jesus estava ali agora diante das armações malignas do ser humano. Se você olhar bem, se você tiver aí a Bíblia comigo, aberta comigo, você voltar e olhar o capítulo 2 inteiro de Marcos, você vai ver como Jesus perturba aqueles líderes religiosos, gente que está acostumada a pensar que pode colocar Deus numa caixa ou ter a patente exclusiva de Deus, qualquer que seja a pessoa, o sistema. E aí, aquelas pessoas que estavam o tempo todo na cola de Jesus, porque não eram só os discípulos, você vai ver nos evangelhos que sempre apareciam outros que estavam ali de olho no que Jesus fazia, querendo criticar o que Jesus fazia o tempo todo. E aí você vai ver que ali estavam os fariseus junto deles. Mas no capítulo 2, se você acompanhar aí, eles começam a ficar incomodados com Jesus, com essa falta de ortodoxia, à luz do que eles encaravam como ortodoxia, que fique claro. Eles começam a ficar incomodados, e os mais incomodados são os que se consideravam mais santos, são os que se consideravam com mais direitos de ter bênção de Deus, de ser os detentores da bênção de Deus. Capítulo 2, se você acompanhar, você vai ver no versículo 7, que eles ficam incomodadíssimos quando Jesus perdoa os pecados de um paralítico.
Eles não iam ficar incomodados se ele curasse o paralítico, mas quando o paralítico, eles colocam o paralítico na frente de Jesus e Jesus fala, filho, seus pecados estão perdoados. Eles ficam alvoroçados com aquele negócio e diz, quem é esse? É porque ele estava mostrando que ele é Deus. Eles falam, só um perdoa o pecado, que é Deus. E é isso mesmo. Aí Jesus disse para eles, olha, para vocês verem que o Filho do Homem, e ele estava se referindo, Filho do Homem, que é a linguagem das Escrituras lá no Antigo Testamento, que é Deus, tem autoridade para perdoar os pecados, né? Tem autoridade na terra, no céu, tem autoridade para todas as coisas e para perdoar pecados. Então eu digo a esse homem, levanta e anda, pega a sua maca e vai embora. E o homem levantou e foi. Então, eles já estavam incomodados. Quem era aquele que perdoava pecado? No versículo 16, a gente vê de novo os fariseus, esses líderes religiosos, incomodados com Jesus, porque Jesus sentava com publicanos e pecadores. Jesus sentava com gente que fazia parte que apoiava um sistema que oprimia. Ele não estava apoiando um sistema, ele estava sentado com aqueles publicanos e pecadores. E mesmo aqueles publicanos que trabalhavam para o governo da época, para o Império Romano da época, que oprimia as pessoas da época, Jesus estava olhando para o publicano, para o coração, para o ser humano, que era um ser humano necessitado. E estava olhando para os pecadores assim também. Por quê? Porque ele veio para buscar e salvar os perdidos. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate. Quem vive em nome de Deus hoje, quem vive por Deus, quem tem Deus, não pode ter uma missão diferente a não ser essa, de servir e dar a própria vida. Isso que Jesus estava fazendo. E eles ficaram profundamente incomodados com isso. Perdoa pecado, agora senta com publicanos e pecadores. Depois você vai ver no versículo 18 como eles ficam incomodados com Jesus, porque os discípulos de Jesus não jejuavam. E aí tem duas expressões interessantes, porque os discípulos de Jesus não jejuavam nem como os discípulos de João, nem como os discípulos dos fariseus. E Jesus explica para eles então que naquele não era o momento dos discípulos jejuar, mas eles estavam incomodados com Jesus. Quem é esse que está acima de tudo isso, da lei? Não é? E Jesus já tinha mostrado sobre a questão da lei, inclusive do jejum, no Sermão do Monte, ele observa isso. E eles ficam incomodados com Jesus, e aí é chave para a gente entender esse texto de Marcos capítulo 3, porque eles ficam incomodados com Jesus ao permitir que os discípulos dele colhessem espigas e comessem num dia de sábado. Isso está lá no capítulo 2, versículo 24. Ali começa uma grande questão. Você permite que seus discípulos façam o que não é lícito fazer no dia de sábado? E então na sinagoga é a mesma questão que vem adiante, que vem à tona, o que vai acontecer ali no dia de sábado. As armações maliciosas desses líderes religiosos e, portanto, do coração humano que Jesus conhece bem, elas estão claras no texto bíblico que a gente leu. Se você puder olhar para a sua Bíblia aí comigo agora, você vai observar algumas coisas aí. Primeiro, olha só, diz que ele entrou na sinagoga, tinha um homem com as mãos atrofiadas, versículo 2 fala assim, alguns deles quem? Dos fariseus, era o que vem no capítulo 2, eram os que tinham perguntado para ele se era lícito deixar os discípulos fazerem aquelas coisas no sábado. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar. Por isso, eles o observavam atentamente para ver se ele curaria no sábado. Eles, os mesmos. Depois, continua lá no versículo 4, quando Jesus falou, levante-se e venha por meio, disse para o homem. Depois Jesus lhes perguntou. Então Jesus agora pergunta para eles, quem esses lhes aqui? São os fariseus, são os mesmos líderes religiosos. É para eles que eles fazem essa pergunta. O que é lícito, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar ou matar? E a Bíblia diz que eles permaneceram em silêncio. Depois você vai ver no versículo 5, quando quando diz que Jesus ficou profundamente entristecido por causa da dureza do coração deles. Está se referindo a eles de novo. No versículo 6 fala, então os fariseus saíram. De certa forma, Marcos lança uma ênfase até sobre essas pessoas. Se você olhar aqui no texto com esses olhos, você vai ver que tem uma ênfase exatamente sobre eles. A ênfase, uma grande ênfase de sujeito aqui nesse texto, não é simplesmente o homem que foi curado.
A gente olha para esse homem que foi curado, que é um negócio extraordinário, e a gente vai falar sobre isso já já, que é a manifestação de Deus, mas tem uma ênfase no texto que é sobre aqueles que conspiravam contra Jesus, é aqueles que tinham armações maliciosas contra Jesus. Eles estavam incomodados, profundamente incomodados com Jesus, e o texto bíblico dá uma ênfase na intenção e na ação deles. Tem um escritor que comenta algo que eu achei interessantíssimo, ele diz assim, olha, observe como eles fazem a Jesus um tremendo elogio. Eles sabem que ele tem o poder de curar o cara, mas não se importam. O elogio é que eles sabem que ele tem poder para curar. Porque eles estavam ali para ver se curaria no sábado. Não é se curaria o homem, é se curaria no sábado. Mas eles não se importam com o que isso diz sobre Jesus, nem sobre o homem. Eles apenas se preocupam com as regras do jogo, as regras da religião, as normas que eles impuseram ali. Mas Jesus coloca a necessidade humana acima do legalismo frio. Esse comentário, ele traduz muito aquilo que estava ali, a gente percebe no texto, na cabeça, no coração daqueles homens, daqueles líderes. A pior dureza de coração, gente, para Deus, é a dureza daqueles que dizem crer em Deus. Dureza do coração daqueles que dizem crer em Deus. A despeito da sua denominação, do seu segmento religioso, cristão principalmente, gente que não consegue crer. E ali estava o pessoal que tinha as escrituras e eles não conseguiam crer nem em Jesus e eles não conseguiam expressar compaixão e misericórdia com quem sofria. Esse é um negócio que entristece, a gente vê isso na Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento. Esse é um negócio que entristece o coração de Deus. Esse é um negócio que arrebenta a sociedade, arrebenta a igreja, arrebenta relacionamentos, arrebenta tudo. Quando nós usamos o nome de Deus, quando nós usamos a palavra de Deus, mas nós não conseguimos acreditar que Ele possa fazer algo que a gente nem espere, que Ele nos surpreenda, que Ele seja imprevisível. A gente não consegue nem acreditar nas próprias palavras dEle, né? Várias vezes, e no dia a dia, se nós formos fazer lá um checklist daquilo que nós fazemos e daquilo que Jesus concordaria, daquilo que Jesus nos falaria, nós vamos olhar o seguinte, grande parte do tempo a gente não dá muita importância para aquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus pode fazer. Nós nos avaliamos assim, nós relacionamos com a vida assim, nós olhamos para a estrutura do país assim, nós olhamos para a enfermidade assim, nós olhamos para nós mesmos desse jeito o tempo todo. E a gente não acredita, no fundo, que Jesus pode fazer o que Ele pode fazer, o que Ele é capaz de fazer, né? Então, esse é um problema sério que eles estavam demonstrando. Uma dificuldade, uma dureza de coração para crer nele. Segundo, uma dureza de coração para expressar compaixão e misericórdia. Porque tem gente que quer ver ou uma ação de Deus, tem gente que quer ver até milagre de Deus, tem gente que quer ver a coisa funcionando bem, tem gente que quer ver um culto muito bom, que tem uma música muito boa, uma pregação muito boa, desde que não se sinta incomodado. Desde que Deus faça o que está previsto na sua cabeça, o que você aprova, o que o outro aprova. Não é? E eles estavam ali com essa mesma atitude. Eles não estavam com a menor sensibilidade diante daquele que estava ali no meio deles e sofria. E não sofria pouco, não. Porque como ele tinha a mão aleijada, a mão mirrada, né, a mão encolhida, ele escondia essa mão no bolso da sua roupa de alguma forma, porque aquela parte deficiente dele não podia ficar à vista. Mesmo porque na religião, na reunião religiosa ali, as imperfeições eram sempre escondidas mesmo. Porque a deficiência era sempre vista como algo mal, ou como um castigo de Deus, como hoje muitos veem. Alguns problemas da vida, algumas fraquezas, alguns vícios, a gente vai ver e pensar que não são merecedores de Deus, que não são merecedores da atenção de Deus, gente que tem deficiência, gente que tem luta, gente que tem problema, gente que tem tristeza, gente que tem dificuldade, gente que tem vícios, e o que a gente vai ver em Jesus é totalmente diferente. Porque Ele é o Deus e revela o Deus nada ortodoxo. Mas diante daquela realidade ali dos fariseus, a reação de Jesus é uma reação de enfrentamento. O que Ele faz? Ele confronta.
Ele confronta, como eu disse antes, Jesus confronta as armações malignas do ser humano, ou maliciosas do ser humano. E a realidade deles, do coração deles, da mente deles, da intenção deles, provocou o confronto de Jesus. Eu acho muito interessante essa palavra confronto, né? Ela vem da expressão latim confrontares, né? Confrontare. O que é o confrontare? É face a face com, mas aqui é de fronte, testa, face a face. Confrontar é enfrentamento cara a cara, não é enfrentamento covarde, é de frente um com o outro. Jesus confronta eles, esse é o confrontare, é o confronto, é um enfrentamento de frente, um enfrentamento junto deles. E como é que Jesus confronta? A partir das reações dele. A primeira reação de Jesus, antes de qualquer coisa, é que ele chama o homem para o meio onde todos pudessem vê-lo. Tem uma versão da Bíblia que diz isso. Jesus chama o homem para o meio e fala: fique aqui onde todos possam te ver, onde todos pudessem vê-lo. Ele sabia o que eles estavam armando no coração deles, mas ele chama aquele que está ali, aquele que vai ser o alvo do desafio, de tudo aquilo que estava acontecendo, de toda aquela tensão que tinha na mente, no culto, vamos chamar de culto ou de reunião, do encontro religioso deles, do que ia acontecer naquele evento. Jesus coloca ele no meio. A segunda reação de Jesus é uma reação emocional. Porque a Bíblia diz que Jesus ficou irado e profundamente entristecido. São duas reações emocionais de Jesus. Ele põe o homem no meio e quando ele olha, e como Deus, ele percebe a dureza do coração das outras pessoas, primeiro ele fica irado. Irado por quê? Porque gente de Deus não pode ter essa ação de achar que o outro que precisa de ajuda, até a ajuda vai ter que ser institucionalizada. O outro que precisa de amor, até o amor vai ter que ser institucionalizado. Vai ter que ser condicionada à nossa própria estrutura, às nossas próprias concepções. Jesus fica irado, porque gente que toma o nome dele era gente para ser gente compassiva. Não era para ser gente daquele jeito. Não era para ser gente que estava ali disposto a arrumar briga, a arrumar confusão, a acusar, nada disso. É gente que estava ali que tinha que ter aprendido lá do Antigo Testamento. Quando você olha, por exemplo, Deus fala lá em Miqueias: é isso que eu quero de vocês, que vocês amem a justiça, a misericórdia e andem humildemente na minha presença. Isso é o que Deus quer do ser humano. E Jesus esperava a mesma coisa: compaixão, misericórdia, cuidar do outro. Isso está além do tempo, está além do local, está além da instituição, está além dos nossos protocolos. Necessidade não marca hora. Necessidade não marca hora. E chegou aquele momento, encontrou o necessitado. O necessitado e o momento em que estamos presentes é o momento da ação de Deus. Como eu disse outro dia, né? No pensamento grego, naquelas três possibilidades do pensamento grego, que tem o Cronos, que tem o Kairos e que tem o Aion. Né? O Cronos é o nosso tempo do relógio, o Kairos é o tempo da oportunidade e o Aion é o tempo eterno de Deus. No encontro da necessidade e a gente com a oportunidade, aqui acontece um Kairos. Por quê? Porque o Aion, o tempo da eternidade, visita o tempo cronológico. E é isso que estava acontecendo aqui, esse encontro do eterno com o limitado humano, o finito. Mas ele fica irado e ele fica entristecido por isso. Irado porque gente que é chamado povo dele não age como ele. Entristecido porque qual o fim desse povo? Qual o fim desse povo que age assim em nome de Deus? E qual o fim dos outros necessitados que estão ao redor deles? Isso tem que dizer algo para mim e para você. A terceira reação de Jesus, então, vem esse enfrentamento frontal. Porque aí ele pergunta para eles: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar ou matar? E olha que interessante, porque alguns estudiosos chamam a atenção para esse fato, que é muito interessante. Ali não estava uma questão de salvar e matar o homem, porque não era uma questão de morte daquele homem. Algumas traduções vão falar ou deixar de curar.
Mas é que eles estavam conspirando, e a gente lê isso no final do texto, eles estavam conspirando em como matar Jesus. Eles estavam conspirando. Os fariseus, aqueles que respeitavam leis, centenas de leis, e ali tinha os escribas, tinha aqueles que eram responsáveis pela lei, pelas escrituras, e as escrituras diziam o seguinte: não matarás. Não matarás. E eles estavam ali tramando a morte de Jesus. Quem estava tramando a morte de Jesus é aqueles que conheciam o mandamento de Deus para não matar. E Jesus diz para eles, e confronta o coração deles. Ele não está confrontando eles simplesmente por causa do homem. Ele estava confrontando eles por causa daquilo que eles tinham dentro do próprio coração. O que é permitido fazer no sábado? Salvar ou matar? Porque no coração deles, naquele momento, o que eles desejavam era matar Jesus. Bom, seguindo aí, minha gente, as maquinações malignas, elas não são exclusividade religiosa, é óbvio. Isso não acontece só dentro da religião, isso acontece em todos os lugares. Tem gente que trama o mal para os outros, em todos os tipos de relacionamentos, relações humanas. Isso acontece em todos os lugares. E Deus vai em todos os lugares. Deus também não se limita à religião. Deus vai além da religião. Você pode estar, inclusive, assistindo isso e falar: ainda bem que eu não sou evangélico, que eu não sou cristão, não sou católico, não frequento igreja, pois você é mais um dos seres humanos que apronta, que tem uma malícia no coração, que lida com inveja, que lida com competição, e você não abre espaço na sua vida para Deus. Alguns vão falar o seguinte: é por isso que eu não frequento mais igreja. E hoje tem um grande movimento, né, chamado aí de desigrejados. Então, por isso que eu não frequento mais igreja, como se tivesse uma autenticação de Deus para não estar mais num convívio comunitário, quando Deus propõe o contrário. Porque é dentro do convívio comunitário que trabalha tanto os nossos vícios, as nossas falhas, como as nossas qualidades e as nossas virtudes. É aqui dentro desse meio. Porque é aqui que a gente é trabalhado nas nossas relações, mesmo tendo gente assim, com essas maquinações. Nós maquinamos em todos os lugares. E o que a Bíblia está mostrando para a gente é que o único que está acima dessas maquinações, que pode confrontar e pode resolver o problema dessas maquinações, é Jesus. E para maquinação não precisa de religião, não precisa de denominação, precisa apenas existir. Mas se abrir espaço para Jesus entrar, como ele entra naquela sinagoga, agita as coisas e muda bastante. Uma das piores coisas que tem, portanto, é tentar amarrar Deus aos limites da nossa compreensão, que é finita e limitada, da fé, da vida e até do próprio Deus. Tentar limitar Deus, amarrar Deus, essas limitações que são nossas e não são dele. Isso é um Deus nada ortodoxo. Terceiro e último lugar, Jesus veio para ser salvação para o perdido ou necessitado. Jesus veio para ser salvação para o perdido ou necessitado. Isso é óbvio. Jesus disse ao homem: estenda a mão. O homem não ficou esquecido naquela guerra que estava acontecendo ali. Jesus chama o homem, põe ele no meio, questiona os maquinadores ali que estavam contra ele, os usurpadores do poder, da religião, do local. Ele confronta eles, mas ele não esquece do necessitado. Ele fala: estenda a sua mão. E ali tem uma coisa seríssima, porque quando a gente diz Jesus veio para a salvação do perdido e necessitado, porque essa é a revelação do Evangelho de Marcos. E isso não foi uma coisa tão fácil assim. Jesus não veio trazer mais peso para a nossa vida, ele veio remover o peso da nossa vida. Guarda isso para você. Você que frequenta a igreja, você que não frequenta a igreja, você que já frequentou, não frequenta mais, você que tem medo de frequentar a igreja, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não veio trazer mais peso para a sua vida, ele veio remover todo o peso de sobre nós. Eu citei aqui a minissérie Nada Ortodoxa, porque uma das declarações mais emblemáticas que a personagem ali faz, a personagem, no caso, ela é chamada de Esther Shapiro, quando eles perguntam para ela por que ela fugiu da comunidade hassídica, né? Ela foge lá dessa comunidade hassídica lá dos judeus de Nova York, que vai para a Alemanha, no caso da série, né, da minissérie. Ela diz assim: porque Deus esperava muito de mim. Num outro
capítulo lá, ou no making of, parece que eles traduzem diferente. Deus tinha expectativas grandes demais a meu respeito. Deixa eu dizer para você, ela diz isso porque ela se sentiu oprimida, ela se sentiu sobrecarregada com o peso de tradição dos homens ultraconservadores que lançaram sobre ela, porque exigindo perfeição daquela mulher, o que pode e o que não pode. Essas são as exigências ultra-ortodoxas da religião. Faça, não faça e você está bem, você está aprovado. Você é de Deus se nós aprovarmos. Se nós aprovarmos. Nós decidimos quem é e quem não é. Foi exatamente contra esse tipo de pessoa e de situação que Jesus fez uma declaração lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, está registrado, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29, ele fala assim, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando Jesus diz aquilo, ele estava falando para a gente que estava em contato com a religião, ele estava falando para a gente que tinha uma conotação direta com o judaísmo daqueles dias, com esses fariseus, com esse peso. E ele fala, vinde a mim, venham me ouvir, venham até mim, me recebam, vocês que estão cansados e sobrecarregados. É para a gente como uma Esther Shapiro, ou como você, ou como eu, que está cansado, sobrecarregado e não consegue ser santo à altura do que os outros querem, ou perfeito à altura do que os outros demandam, ou não consegue o sucesso que a sociedade demanda sobre nós. Um dos grandes motivos hoje de muito estresse, de muita depressão, de muita ansiedade, é por causa exatamente dessa pressão que a sociedade faz em cima de nós para que sejamos sempre felizes e tenhamos sucesso. Isso é um problema seríssimo. É uma carga que vem sobre nós. Então, essa carga vem dentro da religião e ela vem fora da religião. E Jesus diz, vem sobre mim, vem a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. A moça lá da série, e na verdade está baseado na história da jornalista que eu disse, da Deborah Feldman, ela vai entender isso depois. Aquilo são os costumes, são as exigências, são as pressões daqueles seres humanos, do ultra-ortodoxismo daquelas pessoas. Mas Deus não tem nada a ver com essa ortodoxia. Ele se manifesta em Jesus de outro jeito. As atitudes de Jesus com aquele homem revelam muito o coração de Deus. O que ele faz? Jesus entra naquele lugar, ele vê o homem e vê a necessidade dele. Certamente, muitos concordam com isso. Aquele homem estava com a mão escondida. Mas Deus vê o que ninguém mais vê. Nós podemos e devemos, a gente sempre faz isso, não devemos, mas nós fazemos isso. Nós escondemos as nossas deficiências. Nós não vamos para o Facebook, nós não vamos para o Instagram ou qualquer rede social e colocamos as fotos quando nós estamos mais feios, colocamos. Mesmo que a gente não seja tão bonito, a gente tenta dar uma arrumada, é ou não é? A gente não vai colocar os nossos defeitos. Você não gosta de expor as suas deficiências e os seus defeitos para os outros. Muito menos naquele lugar ali onde, se a deficiência viesse à tona, ela seria recriminada. Então Jesus entra e vê a necessidade do homem. Outra coisa que Jesus faz é que ele chama o homem para o meio, onde todos pudessem ver. Por quê? Porque diante de Deus é um desafio de fé também. Você confia em mim? Então vem. Quando eu disse aqui do Evangelho de Mateus capítulo 11, venham a mim, vocês que estão sobrecarregados. Não é saiam de mim, não é deixem de me seguir. E alguns vão falar assim, eu sigo Jesus, mas eu não quero nada, eu não tenho nada a ver com a igreja. Bom, a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, é a comunidade da fé, é a família de Deus. Não tem como viver no corpo, ou não tem como conviver só com a cabeça sem estar no corpo. Não tem como ter comunhão dos santos, comunhão da fé, se não estiver nesse contexto comunitário. Mas a igreja me frustra. A gente se frustra com a vida. Nós frustramos os outros. E preste atenção, o ser humano, ele frustra todo mundo. O ser humano, você já foi frustrado por alguém, você já frustrou alguém. E você vai frustrar outros e outros te frustrarão, porque a vida é assim. A não ser que você pare de existir no dia de hoje. Onde tem ser humano, a probabilidade de decepção é muito grande. E quanto mais achegados vamos se tornando, maior aumenta a decepção. Por quê? Porque a nossa decepção, ela vem diante daqueles de quem a gente espera muito. E a gente espera muito daqueles de quem a gente gosta muito.
E quando aqueles de quem a gente gosta muito não fazem aquilo que a gente aprova, nós nos decepcionamos. Então é fácil de prever essa decepção. Mas Jesus é diferente. Nós estamos falando agora de Jesus. Ele chama o homem e fala com ele para vir para o meio. É um desafio de fé. Venha, saia daí, venha para cá, mas venha onde todos vejam. Onde todos vejam você. E depois ele manda que o homem exponha a mão, que é expor a vergonha dele. Venha para o meio, exponha a sua vergonha para você ser curado. Tem um comentarista que faz uma observação que eu achei muito interessante e pertinente sobre isso. Ele diz assim, olha, fé em Cristo significa estar disposto a expor a nossa mais profunda vergonha. Significa trazer isso para Ele, mesmo publicamente, se necessário. Significa sair do esconderijo. E significa puxar a mão seca do bolso e expor para Jesus na frente de todos. Por quê? Porque nós não escondemos de Deus as nossas grandes carências, nós não escondemos de Deus os nossos defeitos, os nossos vícios, os nossos pecados, as nossas falhas. Isso tudo está aos olhos de Deus e diante de Deus está a nossa vida e é para Deus que nós prestamos e prestaremos conta da nossa existência. Para mais ninguém. Para mais ninguém. Tudo é transitório. Todas as relações são transitórias. Todas, menos a relação com Deus. Menos a relação com Deus. Então, aquilo que Jesus faz, Ele não faz para expor a vergonha do homem. Ele faz para mostrar o seguinte, que aquilo que era vergonha passa a ser agora sinal de testemunho, porque aquilo vira coisa do passado. Passado vira testemunho. Só testemunho. Faz parte da história, mas a gente se move para o presente. Infelizmente, não são poucas as pessoas que não têm coragem de expor. No nosso meio, sua falha, sua deficiência, sua luta, seu pecado, por medo daqueles que maquinam o mal, mesmo e sobretudo no contexto religioso. Mas o que o texto bíblico mostra para nós, e o que eu quero dizer para você e para mim, é que Jesus está muito acima das maquinações maliciosas do ser humano. Esses dias, eu ouvi um professor dizer algo interessantíssimo e eu quero dizer isso para você, eu quero tomar isso para mim e compartilhar com você. Quando eu estou falando aqui com você, os primeiros ouvidos que ouvem o que eu falo sou eu mesmo. Eu achei isso interessantíssimo. Por quê? Porque o que eu estou falando para você, antes de chegar a você, já chegou a mim. Então isso começa comigo. Aqui não é eu falando e você está fora, eu sou perfeito e você é o defeituoso. Nós somos as pessoas carentes de Deus. Nós conhecemos nossas carências, nós conhecemos nossas deficiências. Mas nós não podemos ter medo de chegar até Jesus e expor. Se queremos ser curados, nós precisamos sair do esconderijo da vergonha. Precisamos nos tornarmos um pouco mais vulneráveis. Eu gosto de uma escritora que diz algo que eu achei interessantíssimo, porque ela estava dando uma palestra e falaram que era palestra de autoajuda e ela recebeu muitas críticas e aquilo acabou com ela. Até que ela percebeu o seguinte, que ela precisava ser vulnerável. E o que era ser vulnerável? Ela percebeu o seguinte, enquanto eu estou fazendo, tem um punhado de gente sentado me criticando, mas gente que nunca teve coragem de ficar no meio e ser assistido por outros. A hora que um desses tiver coragem de vir para o meio, ser assistido e criticado por outros, a hora que um desses quiser me criticar, eu aceito, eu recebo, eu me preocupo. É desse jeito que a gente precisa ser vulnerável. Vamos para o meio, Jesus chama a gente para o meio. Esse ponto aqui em que Jesus é salvação, Ele é a nossa cura, como foi para aquele homem, eu quero dizer para você como aquelas palavras da música que foi gravada pelo Leonardo Gonçalves, eu acho ela muito linda, mas a letra dela diz o seguinte: você que se sente pequeno, dirija seus olhos para Deus. Não deixe que sombras o envolvam, entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencido os seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma.
Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Para concluir, fechar esse momento aqui de reflexão, eu queria fechar simplesmente com o que é o centro do texto. Talvez você pode perguntar, faltou um detalhe. O centro do texto é que Jesus manifesta o Deus que é Senhor do tempo, da história e da vida. Ele é o Senhor do sábado. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Deus é Senhor do tempo, Deus é Senhor da história, Deus é Senhor da vida. Deus está muito acima das circunstâncias que a gente vive e nenhum tempo pega Ele de surpresa. Não tem tempo que possa impedir Deus de agir. É assim que a gente medita na palavra de Deus, de um Deus que age livremente. Você tem disposição para relacionar com um Deus que age de maneira surpreendente, que é livre e que é nada ortodoxo? Esse é o Deus revelado em Jesus. Vamos orar então diante dessa palavra e desse tempo. Coloque aí diante de Deus o que Ele falou com você, o que você refletiu, aquilo que você acha que Deus está te chamando para fazer ou mudar. Talvez perder um pouco desse senso de que já sabe o que vai acontecer. A vida não é previsível, muito menos Deus. Talvez você possa estar constrangendo outras pessoas no ambiente religioso porque você tem a mania de julgar até as ações de Deus ou o que os outros pensam sobre Deus. E uma das coisas que eu tenho ouvido e aprendido e acho muito interessante nesses dias é que se Deus faz algo para mim e esse algo é bom e eu não puder compartilhar o algo bom de Deus com o outro, não é de Deus o que eu recebi. Então, em vez de ficar maquinando coisas maliciosas contra os outros que estão dentro da igreja, os que estão fora da igreja, abra espaço no coração, nas relações, para Deus agir. E por último, se você está aí com a sua luta, com a sua mão atrofiada, a mão mirrada, encolhida, seca, pode ser seu coração que está entristecido, pode ser uma enfermidade mesmo que você luta com ela há tanto tempo, pode ser os relacionamentos difíceis que você está lidando com eles, pode ser várias coisas que você tem aí que é sua luta, mas você tem vergonha. Você tem vergonha. Vai para o meio. Mostre isso para Deus. Em alguns casos vai ser necessário que você mostre isso para os outros. Muitas vezes pode acontecer isso. Não tenha vergonha. Mostre, exponha, seja curado. Curado do seu temperamento difícil. Você que acha assim que pode ser dono de tudo, nervoso. Você que acha que pode ser violento. Você que acha que pode ser brava. Pode ser a independente, que não tem satisfação a dar a ninguém. Você sabe que isso é um defeito, é um problema. Apresenta isso para Deus enquanto a gente ora. Você que luta aí com seu sentimento de solidão e não tem coragem de falar para os outros que se sente sozinho ou sozinha. Fale isso para Jesus. Vamos orar. Eu quero orar por mim e orar por você agora. Senhor, nós acompanhamos na Sua palavra o processo que o Senhor desenvolveu naquele caso com pessoas religiosas, com gente que tramavam coisas ruins contra o Senhor, ao mesmo tempo em que o Senhor abriu o coração para gente necessitado, gente que estava ali, possivelmente até marginalizado, gente que achava que não merecia e de fato não merecia, ninguém merecia a atenção, o sinal do Senhor. Mas o Senhor agiu porque o Senhor é o Deus de toda graça. E eu oro para que o Senhor se manifeste assim na minha vida e na vida de cada pessoa que ouviu, que medita agora sobre o que ouviu. E cada um com a sua necessidade, na mente, no corpo, nos relacionamentos. Eu oro para que o Senhor entre em ação, por favor. Como o Senhor entrou naquela sinagoga e armou toda aquela situação de maneira surpreendente,
Eu oro para que o Senhor faça isso também na nossa vida, nesses dias, nas nossas casas. Gente que está lutando aí agora com enfermidade, gente que está lutando com a apreensão, com a ansiedade, com a angústia, com resultados de exames, de gripes, de contaminações por vírus ou qualquer coisa desse tipo. Eu oro para que o Senhor manifeste a sua cura, o seu livramento, o seu socorro. Sobretudo para aqueles e aquelas que se sentem perdidos na vida, sem sentido, entristecidos, abatidos, decepcionados. Eu oro para que o Senhor nos visite agora, renovando a alegria, renovando o ânimo, renovando a paz, renovando a vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que coisa boa a gente está chegando aqui ao final desse culto. Não sai ainda. Eu quero compartilhar algo com você. Eu tenho certeza que, assim como Deus falou comigo, Ele falou com você também. É sempre um grande prazer, um privilégio a gente estar juntos. Sempre, sempre. E nós, nos nossos momentos de cultos, nós fazemos sempre um período da adoração, que é um período de oferta e contribuição a Deus. Nós não estamos cobrando pela palavra de Deus de jeito nenhum. Nós não estamos cobrando pela bênção de Deus, mesmo porque nós não somos deuses. Deus não cobra pela bênção dele, muito menos nós. Nós não fazemos isso. Nós fazemos isso, nós trazemos dízimos e ofertas como contribuição. Como se faz? Nós falamos aqui da sinagoga. Nas sinagogas, as sinagogas dos judeus, elas são sustentadas pela contribuição local das pessoas que frequentam ali. Como tem as igrejas católicas que têm lá os seus sustentos, como tem as igrejas evangélicas assim. Nós somos sustentados pela contribuição das pessoas que são membros, que se identificam com o nosso ministério, pessoas que se sentem abençoadas. Se você é uma delas, você pode fazer isso. Você dá segundo propõe no seu coração. Do pouco, do muito que você tem, você oferta. E a gente faz isso como expressão de adoração e gratidão a Deus. Nós estamos sendo gratos pelo ministério, nós estamos sendo gratos por Deus, pela vida, pela igreja, por tudo isso. E como tenho dito aqui, semana após semana, esse é um dinheiro que vem, ele entra na igreja para a gente ajudar a manutenção do ministério, a quem vive da igreja, pastor, missionários, funcionários, a estrutura da igreja, necessitados de dentro da igreja, necessitados de fora do bairro vizinho, coisas assim, ou de parentes de membros da igreja. É desse jeito que a gente tem sobrevivido. Então, se você sentiu o desejo agora de contribuir, você pode fazer uma transferência online, aí, né, do seu telefone, do seu aparelho, do seu dispositivo que tiver em mãos. Você pode ir no caixa eletrônico fazer essa transferência, ou você pode fazer pelo PicPay. Se você tiver esse aplicativo, você chega aí o seu QR Code aí na tela, né, vai estar aí para você chegar o QR Code e fazer sua transferência, sua contribuição automaticamente. O PicPay, você vai procurar lá no PicPay Igreja Presbiteriana do Caminho de Belo Horizonte e você vai achar esse registro lá. E aí embaixo você está vendo os dados da nossa conta. Tem tanto aí quanto a descrição embaixo no YouTube também. Então você pode olhar e fazer a contribuição da maneira que achar melhor. Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês, nós estamos arrecadando mantimentos para a gente montar cestas básicas ou mesmo recebendo doações de cestas básicas para a gente doar a pessoas necessitadas. Gente que é da comunidade nossa de fé e gente que é de fora. Então, se você tiver a disponibilidade, tiver a intenção de fazer isso, entre em contato conosco. Tem os dados aí, tem o telefone, vai estar aí embaixo aí para você ver como entrar em contato com a gente. Entre em contato conosco, você vai ver dia e horário e o local para onde você pode levar essas coisas. Desde já, eu te agradeço muito, agradeço mais uma vez a sua presença, porque você estava aqui com a gente. Que Deus te abençoe, que Deus te dê muita paz. Que sua casa seja repleta de alegria, que esse domingo, que esse dia que você assiste isso seja um dia de plena visitação de Deus. Receba a bênção de Deus agora. Agora, amados irmãos, que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor eterno e perfeito de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo, a visitação e a capacitação do Espírito Santo de Deus venha sobre sua vida e sobre todo o povo de Deus espalhado nessa cidade, nesse país e sobre a face da terra. Seja assim hoje e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique em paz. Tchau, tchau.
Deus nos